Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estávamos aí um pouquinho de folga, mas eu resolvi hoje gravar esse vídeo pra vocês, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala dos bebês, que é um assunto assim que às vezes pode causar muita ansiedade nas mães, né? Então vamos lá pra saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Mudando um pouquinho de assunto, o bebê ainda não nasceu, estamos aí de 36 semanas e 3 dias, então ainda temos um mês pela frente, vai demorar um pouquinho, né, barrigão. E eu andei pensando nisso, sobre a fala, porque o Liam vai fazer 2 anos agora, sexta-feira, e ele tá se desenvolvendo super bem na fala, assim, tá começando a repetir as coisas que a gente fala. Alguns bebês começam mais cedo, antes dos 2, né? Outros demoram um pouquinho mais, porque cada bebê vai ter o seu processo. Aí hoje eu acompanho uma fono, que é eu não tenho o nome dela aqui, é a Juliana Trentini, que é do canal Fala Fono. É muito legal. Eu vou deixar aqui o link do canal dela pra vocês acompanharem, né? Pra gente aprender, aprender mais é sempre bom. E aí eu andei dando uma pesquisada, né, sobre essa questão do desenvolvimento da fala. Eu tenho pra mim que a fala faz parte de uma parte fisiológica, né, do ser humano, é o desenvolvimento natural. É igual andar, criança anda no seu tempo porque é fisiológico, ninguém precisa ensinar a criança a andar. A criança aprende, faz cocô, faz xixi, ninguém precisa ensinar a criança a fazer cocô e xixi, isso é fisiológico. A criança conseguir reter, né, segurar o processo de desfraude também é fisiológico. Então são coisas que quanto menos a gente interferir, melhor. E não atrapalhar. Quando eu falo não atrapalhar, não é que uma mãe vai atrapalhar o seu filho, mas é que com as nossas intervenções a gente pode prejudicar o que era para ser tranquilo. Um exemplo, um desfraude precoce ou excesso de telas, a criança fica 24 horas assistindo TV, que isso pode prejudicar a fala. Não tem nenhuma interação com os pais não conversam, os pais não explicam, entendeu? Aí isso pode prejudicar ou deixar o processo mais lento. Aí eu lembro até que eu vi um documentário que duas crianças, né, gêmeos, e os casais, os pais são mudos, e mesmo assim as crianças aprenderam a falar. E assim, mesmo não ouvindo os pais em casa, né, eles iam para escolinhas, eles ficavam cerca, acho que de 4 horas na escola, mas eles aprenderam a falar antes mesmo de irem para a escola. Então eles nunca tinham ouvido e eles falavam. E é muito legal, né, porque a gente vê o bebezinho, tudo começa lá com 6 meses, até antes, o bebê já começa a emitir aqueles sons, né? E esses sons vão se tornar os fonemas depois. Eu fiz algumas anotações aqui, a fala é um processo, né? Não é que a criança vai começar a falar da noite pro dia, é um processo que ela vai ouvir, ela vai assimilar na mente e vai pronunciar. É igual quando a gente tá aprendendo uma língua, e primeiro os bebês emitem esse som, os sons, né? Primeiro é naná, dadá, dá, aí depois vai se tornando, um exemplo, primeiro fala má, depois fala mamã, depois fala manhê. Tipo, agora que o Liam tem 2 anos, ele já me chama de mãe, ele fala mãe, porque ele já consegue fazer o som do fonema NH. Então, que isso é um marco de desenvolvimento do bebê, entendeu? E que acontece naturalmente em crianças normais, sem que seja preciso fazer nada. E não há problema nenhum se o processo for diferente. Pode indicar algum atraso, alguma questão e que pode ser resolvida facilmente com tratamento, com mais estímulos. Então, por isso que a gente precisa ficar atento, né? Porque quanto mais cedo a gente buscar ajuda em casos específicos como o autismo, os resultados são muito bons, né? E eu fiz algumas anotações aqui, né? Que dos 9 aos 18 meses, eles criam um repertório de palavras que vai ser estendido até os 4 anos, né? Com os 4 anos, a criança ainda está desenvolvendo a fala e ela ainda tem dificuldade em pronunciar alguns fonemas, alguns sons ainda são difíceis de sair ali. Como a gente vê umas crianças de 4 anos que ainda falam
quelo, o R, às vezes tem dificuldade de pronunciar o R, o RR, e tudo isso vai sendo trabalhado, né? E aí eu anotei algumas dicas que eu aprendi e que eu apliquei com o meu bebê, né? Com o Liam. Ele seguiu, assim, esse padrão normal. Ele não é uma criança que começou assim, ai, falou super cedo. Com 1 ano já falava tudo, não. Ele, com 1 ano e 6 meses, eu lembro que ele falou xixi, titi, pela primeira vez, que era xixi, e totô, né, cocô. Ele já tava ali identificando, que eu falei, você fez xixi? Aí ele, titi, aí, daí ele começou a repetir bastante coisa. E uma das coisas que eu faço com ele de vez em quando, que eu tento criar uma rotina e que eu fazia na barriga também, é ler pro bebê. Porque quando você lê, ou quando você lê em voz alta, você pronuncia palavras diferentes e o bebê, ele vai entender, ele vai ouvir aquela história, aquelas palavras e vai aprendendo novas palavras, né? Dar nome aos bois. Eu falei assim porque igual quando a gente vai pegar alguma coisa, a criança tá pedindo uma coisa para comer. Ao invés da gente só dar, a gente fala, você quer o arroz? Você quer o feijão? Você quer a fruta? Você quer a banana? Você quer a goiaba? Aí a criança vai aprendendo a falar esses nomes dessas frutas, né? Porque às vezes no dia a dia a gente esquece de falar, a gente acha que a criança sabe, mas ela não sabe. Então a gente tem que dar nome pra tudo, assim, tudo a gente tem que nomear. Ah, aqui é a geladeira, aqui é o fogão, aqui é o sofá. Você vai deitar na cama, você vai dormir? Repetir mesmo as palavras pra ele entendendo, porque a gente sabe que ele tá no sofá, mas ele não sabe que ali se chama sofá. Então, tudo tem que ser nomeado, né? E a questão da repetição também, que eu acho muito legal, a gente sempre repetir as palavras e corrigir a pronúncia, né? Porque às vezes a gente acha bonitinho a criança falando errado e a gente vai e fala errado com ela. Só que o problema de falar errado é que a criança vai achar que o errado é certo, né? Então por isso que a gente sempre tem que falar as palavras certas, assim, não é o au, é o cachorro. A criança vai falar uau porque é o som, né? Mas a gente tem que explicar que é o cachorro, que é o gato. Então, falar sempre corretamente com a criança. Se ela tá falando quero, você não vai falar você quer, você vai falar você quer, você vai pronunciar corretamente a palavra, né? Musiquinhas infantis também são ótimas, de rimas. O Liam agora ele tá começando a cantar as musiquinhas de rimas, porque isso ajuda muito no desenvolvimento da fala, noção musical. Tem muitos benefícios, né, essas musiquinhas, essas cantigas, que é igual a música da Baratinha. Ha, 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 ho, ho, ho. O Liam canta ha, 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 ho, ho, ho. Ah, barata diz que tem, aí ele canta. Eles vão treinando, né? Por mais que saia mais a melodia ali do que a palavra mesmo, eles vão treinando. E aquilo, né? Menos exposição a telas possível. A gente sabe que hoje é uma realidade, né? Que todo mundo tá aí exposto a telas. Mas para as crianças, antes dos 2 anos, pode sim prejudicar o desenvolvimento da fala. E vários artigos comprovam isso. Que a exposição precoce prejudica mesmo e o menos tempo possível melhor. Às vezes o celular, o desenho, o tablet serve de babá, mas pode causar algum tipo de problema depois, sim. Porque, infelizmente, tudo tem um porém, né? Não vai ser só um desenho. Se a criança passar muitas horas na frente das telas, ela vai ser prejudicada, porque o tempo que ela era pra ela estar fazendo bagunça, subindo nas coisas e falando, tá galerando e gritando, ela vai estar quietinha. Então, é diferente, né, do que se fosse o processo natural. E outra questão é sempre estar atenta, né, ao desenvolvimento, se está alcançando os marcos, mas também de desenvolvimento, mas também sem neura, porque cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento e às vezes é só mesmo o processo dele que é diferente e tudo bem por isso, não tem problema nenhum. Mas se a mãe achar que é necessário e também se for indicação da escola, de alguém buscar um profissional para ajudar. Eu acho que informação nunca é demais, até eu, se tivesse condições, eu buscava profissional para ter mais, assim, orientação, né? Como eu contei pra vocês aí do canal da Fono que eu sigo, que é muito bacana. Então é isso, pessoal.
pessoal, o vídeo de hoje foi esse videozinho aqui que eu compartilho com vocês algumas informações aí que tem me ajudado nesse processo de fala do Liam. E cada criança vai ter o seu tempo, o seu processo, a gente não pode se comparar os nossos filhos com outras crianças, porque definitivamente cada um é de um jeito e a fisiologia, esses processos naturais são assim mesmo. Da mesma forma que algumas crianças andam com 1 ano, outras com 1 ano e 6 meses, outras com 10 meses, outras com 9 meses. Cada criança vai ter o seu processo. Isso não significa que uma seja mais inteligente que a outra, mas que cada um tem o seu tempo, né? Mesma forma do parto, cada um tem o seu tempo de nascer. E é assim, a natureza é perfeita, né? Que Deus fez tudo perfeito. Então, gente, não esquece de comentar aqui como vai aí os seus estudos em relação à fala do bebê, se você tá tudo tranquilo, se você tá preocupada, ou se tá tudo bem, como que é as suas técnicas aí com os bebês, com os filhos. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.